falar sobre o Espírito Santo é algo extraordinário na nossa vida. Ouvir sobre o Espírito Santo é algo extraordinário na nossa vida. Que nessa noite você possa abrir a sua mente e você possa prestar atenção nessa palavra que o Senhor vai colocar no seu coração nessa noite. Eu creio que o Senhor vai sair, vai revestir você nessa noite e você vai sair daqui outra pessoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque quando falamos do Espírito Santo, Ele toca, Ele faz, Ele enche, Ele transforma em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar trazendo a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa vir me usar nessa noite, assim como o Senhor nunca usou. Meu Deus, que o Senhor possa vir trazer renovo espiritual, Senhor, na vida do teu servo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa vir trazer renovo espiritual na vida da igreja, Pai. Glória a Deus. Deus, que o Senhor possa vir derramar o teu Espírito Santo nessa noite. Deus, assim como o Senhor prometeu lá no Atos 2, ó Pai, que nós queríamos ser cheios do Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, fazer assim como o Senhor fez em Atos 2. Assim como o Senhor fez no dia de Pentecostes, Senhor. Que nós possamos sair daqui transbordando da tua palavra. Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Que nós possamos, ó Pai, sair cuidado com a tua palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Que você possa abrir a sua Bíblia lá no livro de João. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 15, versículo 26. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Mas quando vier o Consolador que eu dar da parte do Pai, ele enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai e testifica de mim. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3 está dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém? Amém. Fechar sua Bíblia em nome de Jesus. Nós não podemos perder a sequência, da palavra que foi sido ministrada. Ouvimos falar da comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Também nós ouvimos a comunhão com o Filho, a importância de ter a comunhão com o Filho. E nessa noite nós vamos falar da importância da comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Como foi dito, nas outras palavras, nós estamos falando de comunhão, tendo em vista que estamos vivendo em tempos sombrios, onde a apostasia tem sido grande no meio dos povos de Deus. É isso aí. Hoje os cristãos estão vivendo a apostasia, estão vivendo de qualquer jeito, não estão valorizando aquilo que Deus enviou para nós, aquilo que Jesus chegou diante do Pai com súplica para que pudéssemos enviar. Nós não estamos valorizando em nossa vida a presença do Espírito Santo. Olha aí, ó. Quando nós valorizamos algo, nós cuidamos. E nós não estamos cuidando daquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós temos o Espírito Santo como uma coisa qualquer. Muitas das vezes temos o Espírito Santo como uma força dentro da igreja que vai fazer um mover e ali acabou. Mas o Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é o nosso amigo que fica conosco o tempo todo. E nós possamos abrir o nosso coração nessa noite
para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos alertar com a comunhão com o Espírito Santo de Deus, pois só Ele poderá nos fortalecer e discernir os dias maus. Porque muita gente hoje está andando de qualquer jeito, desistindo daquilo que Deus colocou na sua mão, porque não tem valorizado o Espírito Santo que está comigo. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela não faz nada. Permita para mim falar uma coisa. Moisés no deserto, cuidando daquele tanto de gente. Moisés não podia levantar pessoas antes de Deus falar. Moisés não podia levantar ninguém para estar ajudando, porque as pessoas não tinham a presença do Espírito Santo. Então Deus falou para Moisés: Moisés, ajuda 70 homens. Vocês já ouviram essa palavra? Eu já ministrei ela aqui. Moisés ajuda 70 homens e leva e coloca ao redor da tenda, porque eu vou tirar do Espírito que está sobre você e colocar da vida deles. Então o que acontece? Deus encheu 70 homens com o Espírito Santo para ajudar Moisés a carregar tanta gente. Hoje Deus tem feito a nossa vida desse jeito. Deus tem nos enchido do Espírito Santo para ajudar o pastor a conduzir a igreja. Mas o que acontece? Nós não valorizamos aquele Espírito Santo que Deus colocou sobre a nossa vida. Aquele povo também não valorizou. 70 homens que foram cheios do Espírito Santo, 68 homens desistiram de seguir da presença de Deus. Eles começaram a falar em línguas, profetizaram, falaram da palavra do Senhor e pararam. Mas por que as pessoas pararam, querido? A presença de Deus foi pouca? Não foi porque desistiu, não valorizou aquilo que Deus colocou dentro dele. Porque muitas pessoas estão desistindo na casa de Deus hoje, porque não estão valorizando aquilo que Deus deu para ele. Porque tem muitos líderes desistindo do seu ministério. Porque tem muitos pastores suicidando. Porque tem muitos diáconos desistindo do seu ministério, porque não valorizou aquilo que está dentro dele. Porque lá no Atos 2, Jesus falou assim: ó, eu vou, mas enviarei o Consolador. E Jesus enviou o Consolador, mas nós não valorizamos o Consolador que está sobre a nossa vida. Quando o Consolador veio, quando fomos cheios, viemos aqui na frente, fomos cheios do Espírito Santo, falamos em língua e desistimos daquilo que Deus colocou na nossa vida. Que nós possamos nessa noite refletir sobre a nossa desistência no nosso ministério. Isso aqui não está na palavra não, mas partiu para esse lado aqui, mas está dando certo, vamos falar isso. Que nós possamos a cada dia, querido, buscar o Espírito Santo, buscar ser cheio, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil dentro da igreja. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Aleluias. A comunhão com o Espírito Santo vai além das ações necessárias. Muitas das vezes nós dizemos que temos comunhão com o Espírito Santo, mas não oramos, não lemos a Bíblia, não jejuamos. Comunhão com o Espírito Santo vai muito além disso. Mas saber e conhecê-lo como ele é. Se você lê a Bíblia, você ora, você jejua e não conhece o Espírito Santo, vai depender de quê? Vai acontecer o quê? Se nós temos que ter um Consolador, o nosso advogado dentro de nós, diversos trabalhadores, isso aqui é forte, diversos trabalhadores diariamente trabalham nas suas empresas fazendo suas tarefas, mas isso não significa que tem comunhão com o dono da empresa. Olha aí, é forte, hein? Você trabalha numa empresa, uma multinacional, você tem comunhão com o dono dessa multinacional? Assim é dentro da igreja com os crentes de hoje. Eles vêm para a igreja, cultuam, mas não conhecem o Espírito Santo. Vem para a igreja, cultua, mas não conhece o dono da igreja. Porque Jesus falou: eu vou enviar o Espírito
do Espírito Santo. Quando Jesus falou todos, é sem exceção. Não tem esse negócio do líder ser cheio e o outro ficar sentado olhando do lado, não. Deus falou que é todos para ser cheio do Espírito Santo. Olha aí, ó. Mas não valorizamos isso. Não valorizamos aquilo que o Senhor estava lá rogando, pedindo ao Senhor para a nossa vida. Jesus estava lá, Jesus falou: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Consolador. E quando Jesus está lá, Pai, envia para ele, envia sobre eles o Espírito Santo. E o discípulo está lá, ó, Pai, envia sobre nós o Espírito Santo. Envia sobre nós o Espírito Santo. Hoje os crentes não têm desejo de ser cheios do Espírito Santo. Hoje os crentes não têm desejo de ser blindados com o Espírito Santo. Olha aí. As pessoas hoje eles chegam dentro da igreja e saem do mesmo jeito. O pastor Virecão vai lá em cima do altar para ver se um crente dá glória a Deus. Eles não querem mais. Por quê? Porque não querem ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para como nosso Consolador. Porque nós precisamos de um Consolador. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, qualquer coisa nos abala, qualquer coisa vai nos abater. É verdade. É por isso que nós temos de ter um Consolador do nosso lado. Aleluias. Isso é que deve considerar em primeiro lugar, a fim do correto entendimento desta comunhão. Diferente do que muitos pensam sobre o Espírito Santo. Ele não é uma força para ser usada em determinado momento do culto. Muitas pessoas pensam assim: eu vou lá na igreja, eu vou ser cheio do Espírito Santo lá na igreja. Mas o Espírito Santo também pode usar no seu trabalho, pode usar na sua casa. Olha aí. O Espírito Santo não é uma força que se manifesta dentro da igreja, não. O Espírito Santo ele está do seu lado a todo o tempo. Aleluias. Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluias. O Espírito Santo ele não é uma coisa assim, vai gerar um mover profético dentro da igreja, vai ter nem tampouco um distúrbio emocional que gera descontrole sem qualquer objetivo. Muitas pessoas pensam assim: eu sou cheio do Espírito Santo, vou rodar dentro da igreja, vou derrubar a cadeira, vou sair isso. Isso é demônio, quem diz que não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai fazer bagunça dentro da igreja. Quando você vê uma pessoa falando: eu não fiz nada que eu fiz na igreja, foi usado por Satanás. Porque o Espírito Santo ele não vai tomar a mente de ninguém. Aleluias. Santo é o Senhor. Oh, aleluia. O Espírito Santo é o próprio Deus e merece ser respeitado. Ei, tem muitos crentes hoje brincando com o Espírito Santo. Sabe, se você olha lá na internet, TikTok, esses negócios, você vê crente imitando o Espírito Santo. Ei, querido, crente que imita o Espírito Santo, na sua parede vai estar escrita: mene, tekel, passinho. Isso quer dizer assim, ó: Deus julgou a sua causa e hoje mesmo está entregando o seu ministério na mão de Satanás. Você vê crente, pastor, brincando com línguas estranhas. Eu não aguento ver uma coisa dessa. Você está no crente, mas está brincando com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não é de brincadeira. Por que escreveu ele pegou fascínio na parede do rei Belsazar? Porque ele brincou com os utensílios da casa de Deus. Aí daquele que tocar nas coisas de Deus, aí daqueles que tocar no Espírito Santo, aquele que brincar com o Espírito Santo, ele merece ser respeitado, querido. Lamandure azul e anda lavaçu de vaso. E calamandou de raçu de raçu, que canta lavaçu. Oh, aleluia. Ele merece ser aleluia. Ele merece ser adorado. Ele merece ser desejado.
não está brincando com ele. Porque aquele que brinca com o Espírito Santo, querido, ele não sabe onde ele está entrando nunca. Aleluia. A pergunta jamais foi: o que é o Espírito Santo? A pergunta não é essa, o que é o Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que vai cuidar de você. O Espírito Santo é aquele que vai te alertar dos perigos. O Espírito Santo é aquele que vai cuidar de você na sua casa, onde você for. Não existe comunhão sem conhecer a outra pessoa. Muitas pessoas dizem: eu sei, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mas não conhece o Espírito Santo. Então tem comunhão com aquelas pessoas que a gente conhece, querido. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. 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 Está no livro, querido, de João 6,7. Está escrito assim, ó: digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Convenha que Jesus queria que morrer por cada um de nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós, o Consolador não viria. A presença do Senhor só estava diante dos discípulos, aquelas pessoas que estavam seguindo Ele. Mas quando Jesus morreu, Ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador. Era necessário que o templo fosse destruído, para que nós tornássemos o templo do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: eu sou templo do Espírito Santo, mas faz tudo errado, porque templo do Espírito Santo, ele tem que estar limpo. Muitas pessoas dizem assim: mas o Espírito Santo faça morada dentro de mim, mas deixa o pecado de estimação de lado. O Espírito é algo que eles vão falar para você não vai construir uma casa em cima de um lote sujo. E assim o Espírito Santo, ele não vai construir uma moradia dentro de uma casa suja. É necessário que pessoas possamos nos limpar. É necessário que nós possamos assim nos arrepender dos nossos erros. Vamos entender a riqueza desse versículo. Aqui, ó: digo-vos a verdade, as almas dos discípulos estão desconsoladas, e é necessário, pois, que percebam o peso dessa verdade, para que seus corações sejam confortados. É necessário que você sinta o peso dessa verdade que eu estou dizendo para você nessa noite, para que o seu coração seja confortado. É necessário você ser confrontado nessa noite, para que o seu coração seja renovado. Porque não adianta eu chegar aqui, alisar, passar a mão na sua cabeça e você continuar do mesmo jeito, vindo para a igreja falando: eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, mas na verdade é uma sinagoga de Satanás. Aleluias, aleluias. A maioria está lá, passou. Hoje muitos estão desconsolados, pois não recebem essa verdade. Muitas pessoas hoje andam perdidas porque não reconhecem essa verdade. Não reconhecem que o Espírito Santo é o seu amigo, mas pensam que o Espírito Santo é uma força qualquer. Por isso que as pessoas hoje estão desconsoladas. Mas Jesus diz: convém que eu vá. Duas coisas anotamos aqui: a partida de Cristo e a utilidade da mesa para os discípulos. Sabemos que sua partida significa o afastamento de sua presença em corpo. Entretanto, isso seria de utilidade e vantagem para a igreja. Jesus, ele partiu diante dos discípulos, mas enviou o Espírito Santo diante da igreja. Jesus, ele não falou que ia enviar o Espírito Santo para os discípulos, mas falou que ia enviar para todos, que todos possam sair daqui hoje cheio
Você que abriu seu coração, você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. A partida de Cristo e a vida do Consolador nos permitiu viver uma realidade espiritual, comunhão com Deus. E quando Jesus ele partiu, ele nos deu a oportunidade de viver uma comunhão com o Espírito Santo. Se nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus. Porque é a Trindade. Jesus ele falou: eu vou, mas enviarei aquele Consolador para cuidar de cada um de vocês. Jesus ele não falou para cuidar de alguns, não, ele falou para cuidar de cada um, é de todos. É todos. Todos que possam ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Se o templo não tivesse sido destruído, ainda haveria sacrifício pelo pecado hoje. Se o templo, querido, não tivesse sido destruído, tinha muita gente matando porco, matando galinha, matando vaca, matando sacrifício pelo pecado, mas o sacrifício maior foi feito na cruz do Calvário. Hoje não precisa mais, porque o sacrifício já foi feito. Aleluia. Glória a Deus. Se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Quem é o Consolador? O Paracleto, o advogado. Duas palavras disseram isso. Consolador, o Paracleto, o advogado, o Consolador. Se olhamos para a ocasião que foram ditas essas palavras, momento de tristeza e tribulação, o melhor termo será Consolador. Momento de tribulação, nós temos um Consolador. Ei, querido, às vezes você pensa: deu certo na minha vida porque foi uma coisa de sorte, foi algo que eu tive sorte, não foi o Espírito Santo. Porque o cristão ele não tem sorte, ele tem Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Nosso Consolador nos ajuda aleluia. Nosso Consolador nos ajuda a esclarecer das verdades eternas. Se eu for, vou-lhe enviarei. A presença do Espírito Santo como Consolador, enviado por Cristo para fins e propósito que foi prometido, e melhor, a mais proveitosa aos crentes do que cumpriu o sacrifício único que veio oferecer pelo pecado. Cristo fez uma promessa de comunhão com a igreja através do Espírito Santo. Ei, querido, Jesus ele fez uma promessa de comunhão com cada um de nós, mas nós temos a oportunidade de fazer o mesmo, mas não fazemos. De ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite o Senhor está te chamando, querido. Nessa noite o Senhor está te chamando para ter uma comunhão com Ele. O dia que o pastor estava falando para as pessoas: você vai ministrar, você vai ministrar, quero eu sentar aqui. Eu falei: Deus, que eu possa ministrar o Espírito Santo. Acho que tem uns 2, 3 dias o pastor me deu essa mensagem. Eu falei: Deus está trabalhando. Porque o Senhor nessa noite está falando no seu coração. Eu creio que nessa noite o Senhor não vai sair, você não vai sair do mesmo jeito. Se você vai sair daqui incomodado com o seu jeito de vida, que você vai sair daqui incomodado com o seu jeito de ser, que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E nessa noite Ele está te chamando. O Espírito Santo ele veio para todos nós, não foi para um nem para outro, ele veio para cada um de nós. E você possa sair daqui nessa noite cheio do Espírito Santo. Em todo o tempo estamos falando sobre comunhão, mas não vivemos a comunhão. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. E nessa noite você vai ter comunhão com o Espírito Santo, querido. Nessa noite o Senhor, eu creio que o Senhor vai te incomodar para você acordar e você vai orar ao Espírito
você vai ser cheio. Cada um de nós vai sair daqui hoje cheio, transportando do Espírito Santo. Aí você está falando, mas eu já sou cheio do Espírito Santo, eu já sou batizado em línguas, e nessa noite você vai ser renovado em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Diante disso, nos alegramos em saber que a promessa de Cristo é de que o Espírito Santo e a sua presença ficaria conosco. Nós entristecemos o Espírito Santo, mas nem assim ele afasta de nós, porque foi uma promessa que Deus ele deu para cada um de nós. Nós entristecemos o Espírito Santo com atitude, com o nosso falar, com o nosso jeito de ser. Nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o nosso colega, o Espírito Santo é o nosso amigo. Colega, você fala com ele de qualquer jeito, mas o seu amigo você pega as palavras para estar falando com ele. Porque não devemos entristecer o nosso amigo, não devemos entristecer o Espírito Santo. Isso significa que guardar o fim dos tempos, esperar pela volta de Cristo e se cumprir o propósito de se torna eficaz para aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Guardar o fim dos tempos, já pensou se Jesus ele voltar hoje, a comunhão de fé meia boca, a comunhão de fé é ali 50%. Temos que ter comunhão com o Espírito Santo, porque nós não sabemos a hora, temos que estar preparados. Aleluia. Hoje muitos desejam a bênção de Deus, desejam a presença de Deus, mas não querem observar os princípios e realizar as ações necessárias para viver em comunhão. Viver em comunhão, querido, você não deve de qualquer jeito. Viver em comunhão, você é casado, não deve como solteiro. Viver em comunhão, você é solteiro, você é casado, não deve como solteira. Porque nós desejamos o Espírito Santo, mas não olhamos as nossas atitudes. Alguns desejam as bênçãos do casamento, vivendo como solteiros. Como é que Deus vai abençoar o seu casamento se você está vivendo como solteiro? Como é que Deus vai abençoar o seu casamento se você deixa a sua esposa em casa e sai para a rua de qualquer jeito? Como é que Deus vai abençoar o seu casamento se você sai da sua casa, esposa, e deixa o seu marido? As bênçãos do casamento é junto, é um com o outro. É junto. Deixa a esposa em casa, vai jogar futebol. Deixa a esposa em casa, vai para a festa com os amigos. Isso não é coisa de crente, não. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de pessoas que tem comunhão com o Espírito Santo, não. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus, Ele está lá, Pai, e envia o Consolador. Jesus, Ele está lá, Pai, e envia que eles precisam. E os discípulos estão aí embaixo, Pai, manda o Espírito. Pai, manda o Consolador. Porque Jesus ele está lá rogando por nós, e nós temos que estar aqui pedindo para que Jesus possa fazer. Aleluia. Cristo fez um pedido muito especial ao Pai por nós. Aleluia. Nos dá o Consolador. Aquilo que é dado e gratuito, é gratuito. O Espírito da graça é dado de graça. Você não consegue o Espírito Santo por obras. Você não consegue ser cheio do Espírito Santo. Vou fazer isso pelo meu irmão. Vou abençoar a vida de uma pessoa na rua. O Espírito Santo não é por obras, é por graça. Ele é de graça. Aleluias. E Ele é uma dádiva, não só como Espírito para nos certificar e converter, mas também é um dom. É um dom. Por isso se diz que é recebido através do Evangelho, não da lei. Você não vai chegar lá no fórum, lá
no cartório e falar que eu quero o Espírito Santo para mim. Você não vai fazer isso. Isso nunca vai acontecer. Mas é graça. É graça. Se o Senhor achou graça, Ele envia o Espírito Santo. E nessa noite, o Senhor está achando graça nessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Ele seria enviado. O Espírito Santo em amor foi concedido por autoridade do Pai e do Filho. E isso não indica desigualdade e essência, mais diferença de ofício, advogado e consolador. Não tem diferença um do outro, não. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra no livro de Gênesis? E façamos, se Deus falou, e façamos, isso quer dizer que ele não estava sozinho. Isso quer dizer que a Trindade já estava lá. Aleluia. Isso quer dizer que o Espírito Santo estava desde o início com Deus. Isso quer dizer que Jesus estava desde o início com Deus. Porque se Jesus falar, se Deus tivesse falado, vou fazer, aí sim, era um, mas ele disse, e façamos, é 3. Aleluia. É a Trindade, querido. É a Trindade que merece ser respeitada. É a Trindade que nós devemos desejar a todo dia, a todo tempo, a todo momento. Nós devemos desejar o Espírito Santo em nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. Ele seria derramado. Atos 2, e derramou o Espírito sobre cada um deles. Aleluia. E ele seria derramado. Está escrito que ele é derramado sobre nós. Ele não falou sobre um ou outro, ele falou sobre nós, querido. Sobre nós. Por que eu estou batendo nessa tecla que é sobre nós? É porque muitos pensam, mas como eu vou ser cheio do Espírito Santo, então não foi nem batizado ainda? É de graça. É a graça. E nós possamos sair daqui hoje cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. O Espírito Santo que abundantemente Ele derramou sobre nós. Aquela sublime passagem que vem lá em Zacarias 12:10 está sempre em nosso pensamento. Ele está dizendo que é sobre a casa de Davi. Sobre a casa de Davi. E os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito Santo. Ei, querido, nessa noite o Senhor vai derramar o Espírito Santo aqui nesse lugar. Você que não é batizado em línguas, você vai ser batizado. Você que é batizado em línguas, você vai ser renovado. Que você possa abrir o seu coração, que nessa noite o Espírito Santo, aquela promessa que foi enviada sobre nós, aquilo que está escrito lá no livro de Zacarias, que nós possamos sair daqui, cada um cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Não nos esquecemos do grande dia de Pentecostes. E nós não podemos esquecer daquele dia que todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Que nós saímos daqui, que nós possamos olhar no rosto de pessoas que elas vão olhar assim, para você é crente? Aí você vai dizer, eu sou crente, eu posso ver a sua face que você é cristão. Eu estava, a semana passada, eu estava arrumando um carro, eu estava vindo da pescaria mais alta, tinha um carro quebrado. Na verdade, até parei, arrumei esse carro. O pessoal começou a perguntar, não é nada não, eu estou com o moço, está no meio dele, eu também falei, você é cristão? Aí eu falei, sou assim, conheço pelo seu jeito de falar. Nós temos as pessoas têm que ver em nós o Espírito Santo. As pessoas têm que ver em cada um de nós o dom que Jesus enviou para nós. Aleluias. Oh, aleluia. Por meio da testificação, na pregação da palavra. Assim, pois, sendo o Espírito enviado, é dado e permanece com as almas dos crentes.
Santo ele permanece por nós a todo tempo. A todo tempo. Aleluia. Eu lembro um dia, quando eu desviei da igreja, eu me afastei da igreja, querido. Então eu estava em outra igreja, mas quando eu cheguei, quando eu observava as pessoas servindo a Santa Ceia, o Espírito Santo falava no meu coração. O Espírito Santo falava mesmo assim: você já serviu a ceia, você já dividiu a ceia com os irmãos, hoje você não é digno nem de participar. Eu estava todo errado, mas o Espírito Santo falou aqui: eu precisava voltar, eu precisava consertar a minha vida. E nessa noite, querido, se você precisa voltar, se arrependa. Se você precisa se converter ao Senhor, se arrependa nessa noite. Faça isso nessa noite. O Espírito Santo está te chamando a todo momento. Eu não vim aqui, querido, para te amedrontar, para nada disso, não. Eu vim aqui te ensinar a palavra do Senhor. Eu vim aqui te explicar que o Espírito Santo não é uma força, mas ele é o nosso amigo. Ele é o nosso consolador, é o nosso advogado. E nessa noite você possa sair daqui cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Tem muitas pessoas hoje andando de qualquer jeito, andando como nécio, andando ali, despreocupado, tranquilo. Perdeu a sabedoria, mas entende qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós não devemos embriagar com as coisas do mundo, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. E nessa noite, querido, você possa sair daqui cheio. Que nessa noite o Espírito Santo possa te tomar pelas mãos. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. E a surianda lavaço, levaço, decalamaço. Oh, aleluia. Você, querido, que é cheio do Espírito Santo, você tem um papel fundamental nessa noite. Nessa noite, você que fala em línguas, você tem um papel fundamental nessa noite. Você vai para a procura de uma pessoa que não é cheia, que não é batizada com o Espírito Santo, e você vai ministrar o Espírito Santo sobre essa pessoa agora. Que você possa fazer isso agora em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Aquele que é cheio do Espírito Santo, procura uma pessoa em nome de Jesus.